E aí galera, tudo certo por aí galera? Então, hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer uma comparação entre dois jogos feitos pela mesma empresa, uma empresa brasileira, uma desenvolvedora de jogos chamada Urubi Game Studio, e eu vou falar de Urubi Game... não, vou falar falar de Super Mambo Quest e Mambo Combo Legacy. Eu vou comparar esses dois jogos e ver qual que é o melhor. Bom, lembrando que você tem todo o direito de discordar de mim. E nesse vídeo a gente não vai focar em história, porque esses dois games não tem foco na história, mas na gameplay mesmo. Então vamos nessa. Bom, vamos começar comparando a gameplay que, na minha opinião, sinceramente, o segundo jogo ganha. Os dois jogos são bem parecidos na gameplay, pra falar a verdade. Só que o segundo jogo tem bem mais coisa. Tem os patches, tem mais transformações, tem as skins que são bem da hora. Tipo assim, o primeiro jogo também é maravilhoso, tem essas transformações do jogo aí também. São muito boas. Só que nesse quesito eu vou ficar com o segundo jogo. Indo pra direção de arte, eu já vou falando que eu não entendo muito disso, porque às vezes eu me confundo se direção de arte quer dizer gráficos ou, sei lá, beleza. Mas tipo assim, os dois jogos são bem bonitos. Só que pelo primeiro ser uma pixel art, acho que eu iria no segundo. Eu não sei, mas o primeiro passa uma sensação bem mais de... tipo, porque tem muito mais detalhes, assim. As folhas mexendo, as coisas mexendo, é bem da hora também. Acho que eu vou ficar com o primeiro, cara. É bem mais da hora a atmosfera. Mas lembrando que eu não entendo muito bem de direção de arte. Então me corrijam se estiver errado. Indo pro vilão desse jogo, né? Dos dois jogos. Que do primeiro jogo é o Rei dos Pesadelos e do segundo jogo é o Tomás. Bom, pra mim o Rei dos Pesadelos é bem mais icônico. Tipo, pra mim o Tomás ele é mais... sei lá, ele é mais irritante do que um bom vilão. Tipo, na verdade ele é um bom vilão. Só que pra mim o Rei dos Pesadelos é mais icônico porque ele aparece no segundo jogo também. Então, pra mim o Rei dos Pesadelos ganha nessa. Então tá 2-1 pro Super Mambo Quest até agora. Bom, agora vamos pra dificuldade, que eu já vou falando que eu acho que o segundo é bem mais difícil. Tem muitas coisas difíceis no segundo jogo. Tipo assim, só que tem um porém, né? No primeiro jogo, você não pode esperar o tempo do combo acabar. E no segundo jogo, você pode. Você vai completar o Mambo Combo mesmo assim. Mas mesmo assim, cara... mesmo assim, tem muitas fases bem difíceis no segundo jogo. Eu acho que o segundo jogo leva nessa, tá 2-2. Então, agora vamos para o meu quesito favorito, que são os bosses, os chefões. O que eu mais gosto nos jogos assim, os chefões. Bom, os dois jogos têm chefões bem legais, pra falar a verdade. O segundo jogo com a Jacinta, e o primeiro jogo com o gato laser. Tem chefes muito da hora nos dois jogos. Só que eu vou ficar com o primeiro jogo nessa. Porque, pra mim, os bosses do primeiro jogo passam uma imponência muito maior do que os bosses do segundo jogo. Principalmente por ser maiores. E também, pra mim, tipo, eles não são tão repetitivos quanto os do segundo jogo. Porque pra mim, os do segundo jogo são repetitivos, alguns deles. Chefes como Mega Drill, que é aquele... eu não sei explicar direito o que é aquilo, só que ele solta um monte de negócio bem difícil. E o próprio Gato Laser, eles são chefes muito legais. Que, tipo, te deixam bem nervoso, que você tem que subir na plataforma lá e você tem que desviando de um monte de coisa lá. Também tem o Esmagador Quicante, que é o olho lá. Ele fica soltando espinho, batendo nos lugares pela tela, indo de pra baixo, pra cima, pro lado.
E acho que um dos únicos chefes do segundo... O chefe mais da hora do segundo jogo, assim, é o Tomás, que ele salva um pouco os chefes do segundo jogo. Não que eles sejam ruins, só que alguns deles são um pouco repetitivos pra mim. E o Tomás, ele salva esses chefes do segundo jogo. Bom, pessoal, o vídeo foi bem curto, porque eu não tinha muitos critérios pra avaliar. Mas pra mim, o Super Mario Quest ganha. E é isso, pessoal. Os dois jogos são incríveis. Recomendo muito vocês jogarem os dois. E é isso. Tchau.